Então, eram os profetas monolátricos? Eu vou apresentar para você 3 posições. A posição da Bíblia, a posição da Academia Internacional e a minha posição. E cabe a você, como em tudo na vida, decidir o que você acha. Primeiro, vamos fazer uma distinção aqui. Quando a gente fala politeísmo, estamos falando de um sistema de crença. Então, é um sistema de crença no qual se crê que há vários deuses. Politeísmo. Do outro lado, você tem monoteísmo, sistema de crença. O monoteísmo não é uma prática, o monoteísmo é um sistema de crença. O politeísmo não é uma prática, é um sistema de crença. O monoteísmo, então, é a crença de que só existe um único Deus. Obviamente, do monoteísta. Muito bem. Polilatria é uma prática. Politeísmo, um sistema. Polilatria, uma prática. É a prática de adoração, veneração, culto a vários deuses. Todo politeísta é polilátrico? Não. Não. Você pode ter alguém que vive num sistema politeísta, mas ele adora um deus apenas. Ele é monolátrico. Então vamos ver aqui na tela, ó. Monoteísmo, politeísmo, polilatria. Monoteísmo, monolatria. Então você pode ter, num sistema politeísta, polilatria ou monolatria. Agora, um povo que é polilátrico, automaticamente é politeísta, porque você não pode adorar vários deuses sem acreditar que existem vários deuses. E a monolatria? A monolatria é um sistema de culto à adoração, uma prática de culto e de adoração a um único Deus. Monoteísmo, sistema, só existe um Deus. Monolatria, prática, só adoro um Deus. Então você pode encontrar um monolátrico num sistema politeísta. Agora, se você é monoteísta, então você só pode ser monolátrico. Não existe monoteísta polilátrico. Se ele é monoteísta, só adora um Deus. Agora, você pode encontrar um monolátrico politeísta. Esclarecido isso, vamos para o que a Bíblia diz. E aqui eu vou citar a Bíblia como ela própria se descreve sem qualquer avaliação crítica. Bem, para ela, o povo era polilátrico, consequentemente politeísta. Adorava vários deuses. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum versículo dando conta de que o povo adorava só Yahvé. O povo sempre será condenado, acusado, etc, 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 etc. Então, o povo, segundo a Bíblia, era polilátrico, por isso era condenado. Os reis, polilátricos. Um ou outro rei, a narrativa bíblica diz que ele dava um arrependimento, mas logo caía de novo na polilatria, não tirava os autos. Há uma visão geral para condenar a monarquia como polilátrica e uma tentativa de salvar a pele de um ou outro rei. Então, o povo inteiro é declarado como polilátrico, a monarquia inteira, no norte, todo mundo, e no sul, quase todo mundo, tentando salvar a pele de um ou outro. Os sacerdotes polilátricos, todo mundo polilátrico, apenas o profeta. O profeta não. O profeta era monolátrico, segundo a Bíblia. Qual profeta? Todos os profetas. Elias, Eliseu, Natã, Isaías, Jeremias, Osés, Malaquias, Ageu, Jeú, Obadias, Sofonias, Abacuque, todo mundo era monolátrico, só adorava um Deus.
Beleza? Isso é o que a Bíblia ensina. Então, a condenação da polilatria do povo, do rei, dos sacerdotes, se dava por força do discurso profético. Óbvio que na montagem da Bíblia, a Torá, que na verdade é pós-exílica, vai ser jogada para antes do período dos profetas, para dizer que os profetas eram monoláticos por conta da Torá. Mas eu não quero entrar nisso, porque isso é artificial. Eu só estou me atendo à descrição que a Bíblia faz dos agentes religiosos e do povo. O povo é polilátrico, o rei é polilátrico, o sacerdote é polilátrico, mas o profeta é monolátrico. Vamos para o que a pesquisa diz, o que a academia diz, as universidades, os livros que são usados pelos professores que dão aula nos cursos. É a mesmíssima coisa da Bíblia. Interessante isso, não é? A academia destruiu a Bíblia toda. Não, quase toda. Mas o que ela não destruiu? Justamente a declaração de que os profetas são monolátricos na origem. Então vamos lá. Israel é politeísta, Judá é politeísta, o rei é politeísta, o povo é politeísta, o sacerdote é politeísta, todo mundo é politeísta. O Otmar Kiel chega a dizer que onde você cavar em Israel e em Judá, você encontra a imagem de deuses espalhados até o século VI, depois do século VI acaba, mas até o século VI, onde você cavar, você encontra estátuas de deuses e de deusas, principalmente deusas. Então, todo mundo, assim como a Bíblia declara, todo mundo é polilátrico. A academia afirma todo mundo é polilátrico. Israel é polilátrico e Judá é polilátrico. Com uma diferença, os profetas não. É o mesmo discurso da Bíblia. O mesmo discurso da Bíblia. A academia não vai jogar a Torá para o início, como a Bíblia faz. Então, a academia dirá que o impulso monolátrico vem dos profetas. Na Bíblia, os profetas são monolátricos porque o impulso vem da Torá, que, segundo a Bíblia, foi dada por Moisés, antes dos profetas. Isso é artificial, isso não é fato histórico em nenhuma medida. A Torá não existia no período pré-exílico, é uma invenção pós-exílica. Mas na montagem bíblia, pelo menos você tem uma explicação por que os profetas eram monoláticos, porque eram os únicos que adoravam a Yahvé com exclusividade, porque aprenderam isso na Torá. Eram os únicos que obedeciam à Torá. O povo não obedece à Torá, o rei não obedece à Torá, os sacerdotes não obedecem à Torá, Israel não obedece à Torá, Judá não obedece à Torá, mas o profeta obedece. A academia não pode fazer isso, porque ela sabe que a Torá é pós-exílica. Tenta jogar em Josias, mas objetivamente é pós-exílica. E ainda que jogue em Josias, não dá, então, para explicar que os profetas eram monolátricos por conta da fraude de Josias, o suposto livro da lei encontrado no templo. Então, eles são obrigados a explicar o mesmo fato da Bíblia, ou seja, todo mundo é polilátrico, só o profeta que é monolátrico, apelando para um impulso. E aí, aqui é muito interessante, porque aí o pessoal progressista cai em outra armadilha, né? Sem nenhum fundamento. É o discurso da justiça. O discurso da justiça que fez o profeta se tornar monolátrico, porque morri muito. Yahvé é o único Deus da justiça no Antigo Oriente. O sujeito, para falar isso, tem que ter fumado todas as doses de vamos fazer o povo abraçar a nossa ideia, porque não é verdade em nenhuma medida que Yahvé é o único Deus dos pobres e da justiça no passado. É só ler a Estela de Hammurabi. Não faz nenhum sentido, é ideologia pura. Então, a única coisa que a academia pode dizer é que os profetas se tornaram monolátricos. Por que se tornaram monolátricos? Você não vai ver explicação nenhuma, eles não têm como explicar. E saiu da onde? Aí fica a gente tentando dizer que eles aprenderam com Moisés, mas como assim aprendeu com Moisés? Não, por conta da monolatria de Akenaton,
Aí você vai estudar, você vai ver que os historiadores são divididos. Alguns acham que Akenaton era de fato um monolátrico, outros já acham que não. É apenas uma devoção particular, mas não vou entrar nesse campo, porque para mim eles estão laborando em grave equívoco dizendo que o profeta é monolátrico. O que interessa aqui é que há perfeito consenso entre igreja e academia nesse campo, entre teologia e pesquisa nesse campo. O mesmo discurso, sem tirar nem pôr, excetuando a origem de onde saiu essa febre monolátrica, porque na Bíblia sai da Torá, que por sua vez vem do nada, do além. Na pesquisa, brota como um fungo na consciência dos profetas, engraçado, só dos profetas. E em todos os tipos de profetas, porque há 3 tipos de profetas na Bíblia e todos eles, num passe de mágica, são monolátricos. Ok. Vamos agora à minha perspectiva. Concordo com a Bíblia em gênero, número e grau. Concordo com a academia em número, gênero e grau, quando ela diz que Israel era politeísta, Judá era politeísta. Na minha opinião, eram. Quando tanto a Bíblia quanto a academia dizem que a população era politeísta. Na minha, politeísta e polilátrico. Na minha perspectiva, eram. Quando tanto a Bíblia quanto a academia dizem que os sacerdotes eram politeístas e polilátricos. Na minha avaliação, eram. Onde que eu vou discordar? Em número, gênero e grau da academia e da igreja. Não havia exceção entre os reis. Todos os reis eram politeístas, inclusive Josias. Não acredito na reforma de Josias. Para mim, é uma retroprojeção. E, principalmente, não acredito que os profetas fossem monolátricos. Discordo tanto da narrativa bíblica quanto da academia, que simplesmente segue a Bíblia, porque não há evidência em canto nenhum, a não ser da narrativa, que os profetas fossem monolátricos. Então, para mim, a cultura de Israel como um todo, in toto, a cultura de Judá como um todo, in toto, sem exceção, tanto os reis, todos os reis, quanto os sacerdotes, todos os sacerdotes, quanto os profetas, todos os profetas, quanto o povo, eram polilátricos. Argumentos. Primeiro é o fato de que não há evidência fora da Bíblia. Para a teologia isso é insignificante. Não? Para que precisa de evidência fora da Bíblia? Você acreditar no que está escrito. Apesar de que a teologia acredita no que interessa a ela, porque quando no Novo Testamento o menino pergunta: "Oh, Jesus, como eu herdarei a vida eterna?" E Jesus diz: "Vende o que tem e dá para os pobres", nenhum teólogo considera isso a sério. Não, era uma brincadeirinha. Ou seja, está escrito, está escrito. Quando interessar, a gente diz que vale, quando não interessar, a gente dá uma explicação esfarrapada, porque é só o que tem, explicação esfarrapada. Então não levo a sério. A leitura teológica da Bíblia eu não levo a sério. Levo a sério a teologia como processo histórico da igreja. E aí você precisa estudar isso, né? A tradição da igreja, teologia. Mitologia racionalizada, mas é um processo sério. A leitura teológica da Bíblia não é séria, é uma piada de mau gosto. Então não leva a sério. Agora, a academia era para eu levar a sério. Por que eu não levo a sério? Porque a única fundamentação que ela tem é o texto. Mas aí ela vai fazer a mesma coisa que a igreja. Quando um texto diz que eram 2 povos separados, Israel vai lá e diz: não, era um só. Quando a Bíblia é o contrário. Quando a Bíblia diz que era um povo só, e que depois se separa, Israel Finkelstein vai lá e diz: não era um povo só, não. Eram 2 povos separados desde o início. Ou seja, o que o texto está dizendo serve para nada para Israel Finkelstein. Aliás, ele fica brigando com o Amizai Mahar, porque os dois acham lá uma determinada pedra, por exemplo, a pedra de Meguido. Aí o Amihai Mazar, como fica seguindo a Bíblia e quer provar a Bíblia, aí diz: é o estábulo de Salomão. Aí o Israel Finkelstein: não é o estábulo de Salomão. Isso aí é o estábulo da tropa de Bigas, do exército assírio que Israel treinava. Ou seja, não importa o que a Bíblia diga, o Israel Finkelstein diz outra coisa. Mas aí, nesse caso, porque a Bíblia diz que o profeta era monolátrico. Não sei. Mas por que me parece que não vale a pena levar
essa narrativa bíblica ao pé da letra e a sério como tradição histórica, a não ser como retroprojeção, que depois precisaria ser explicada de qualquer forma. Primeiro que não há o que a gente chama de profeta na Bíblia é um monstro do Frankenstein. São 3 categorias religiosas completamente diferentes, que não têm os mesmos pensamentos, não têm a mesma compreensão da história, lidam com a divindade de forma completamente diferente. O profeta da corte, o profeta cultico, o profeta de Jerusalém, o profeta crítico, que sequer é um funcionário da religião, ele é um ativista político, Amós, Miqueias. O profeta cultico é Isaías, Jeremias, Natã, Micaías. E o profeta carismático, Eliseu, que sequer de profeta se chamava. Eram Isha Elohim. O profeta crítico, Amós, quando é chamado de profeta, diz que profeta é a mãe. Eu não sou profeta, eu crio gado e planto sicômoro, porque para ele profeta era funcionário de rei, sendo funcionário de rei é funcionário de bandido, sendo funcionário de bandido é bandido. Ou seja, começa que, para dizer os profetas eram monolátricos, você constrói uma abstração, você junta 3 categorias religiosas completamente diferentes, e aí trata tudo como uma coisa só. E aí fala, os profetas eram monolátricos. Mas o quê? É uma doença? Quando o sujeito se torna um profeta, automaticamente ele se torna monolátrico? Os profetas lá da Mesopotâmia, de Mari, por exemplo, eram monolátricos? Você é um profeta, então você é monolátrico? Não faz nenhum sentido. Mais ainda, o profeta da corte, o profeta cultico, é funcionário do rei. O rei é politeísta. O templo de Jerusalém não apenas é politeísta, como é icônico. Tem imagem de escultura. Tem imagem de Asherá, imagem de Yahvé, imagem de Nehushtan, imagem de Tammuz, imagem da Rainha do Céu. Cheio de imagem, para todo lado. Aí o funcionário do rei é monolátrico e não usa imagem? Gente, faz sentido na sua cabeça? O profeta carismático vive de prestar serviço para a população. É como um terreno de candomblé. Você abre o terreiro, e aí as pessoas lá vão fazer os trabalhos, os despachos, as oferendas, e aí eles, a mãe de santo, o pai de santo, cobra para fazer aquele despacho, aquela oferenda, aquele trabalho, aquele sacrifício, e eventualmente recebe ofertas. Como na igreja, você tem dízimo e tem as ofertas, fora do padrão do dízimo. No terreno de candomblé é assim também, só que você não recebe dos membros, você recebe de quem vai lá. Você não precisa ter um rol de membros. Quem precisar do serviço do pai de santo e da mãe de santo vai receber o trabalho. Pergunta, um crente vai lá? Você já viu um crente ir num terreno de candomblé para fazer trabalho? Como é que, então, o profeta vive fazendo trabalho para uma população que é politeísta? Sendo profeta monoteísta, como o pessoal quer falar. Ele vive de condenar todo mundo. Porque é isso que fazem os profetas fazer na Bíblia. Condenar todo mundo. E aí ele recebe dinheiro como? Come do quê? Ah, ele é um agricultor que planta? É como Paulo que faz tenda? Faz sentido isso, gente? Não faz sentido nenhum. Além disso, é unânime, seja a Bíblia, seja a pesquisa e seja este tolo que está aqui falando. Depois do cativeiro babilônico? Não. Depois da tomada de poder dos sacerdotes, depois de Jerusalém ter sido reconstruída em 515 e os sacerdotes terem tomado o poder, aí sim começa a monolatria. Mas aí não é só o profeta. Aí é o povo, é o rei, é o sacerdote, porque o sacerdote vai virar o rei. Zorobabel nunca foi monolátrico. Zorobabel era politeísta, como qualquer rei de Jerusalém. Aí todo mundo que sobreviver, o sumo sacerdote, que vira o profeta, que passa a ser o rei, e o povo passam a ser monolátricos. Por quê? Porque o sacerdote vai obrigar. Quem não se tornar monolátrico, a gente senta o cacete. Não, literalmente. Como na reforma protestante, como na reforma do Islã, do Mohammed. É na violência. Então, para mim, não faz o menor sentido. Para mim, ainda é um resquício de ideologia. E eu acho que esse resquício de ideologia tem a ver com uma compreensão constrangedora
do que é a monolatria e o que é o monoteísmo. Na perspectiva moderna, dentro do campo das ciências humanas, a gente sabe que religião é mitologia. E nós desenvolvemos a ética moderna, plural, né? Diríamos republicana, liberdade de religião, respeito e tal, tal, tal. Então, do ponto de vista ético, somos plurais, e do ponto de vista epistemológico, sabemos que o conteúdo das religiões é mito. Então, como aparece nesse cenário o monoteísmo? Uma metástase de um câncer. O monoteísmo não faz nenhum sentido. É uma mitologia ruim, perversa. É uma mitologia má, entende? O politeísmo é uma mitologia, igualzinho o monoteísmo, é mito. Mas não é mal. Por quê? É viver e deixar viver. Todos os deuses estão aí. Qualquer deus. Sejam bem-vindos todos os deuses. Oh, é plural. Não tem compatibilidade heurística, é mito, mas tem compatibilidade ética. O monoteísmo não salva nada. Ele não tem nem compatibilidade heurística, porque é mito, e não tem compatibilidade ética de nenhuma natureza, porque parte do pressuposto que só o bonequinho imaginário dele existe, o dos outros não. Não salva. O pessoal da Bíblia está se lixando para isso, apesar de que dão aula de ética, mas está se lixando. Agora, um acadêmico, não. Então, o acadêmico, eu imagino, aqui eu estou fazendo a minha leitura especulativa e arriscada, imagino que há um esforço para tentar transformar a monolatria, consequentemente o monoteísmo, que é um câncer, numa coisa boa. E como é que você faria? A ideia em si já é horrorosa. Se a gente admitir que foi o sacerdote de Jerusalém que inventou, não tem salvação. Não tem salvação. Porque até o Julius Wellhausen, que inventou a teoria documental do Pentateuco, ele inventa a teoria documental do Pentateuco por um antissemitismo latente. A época áurea está lá atrás com os profetas, os hebreus, e toda a degenerescência está com os sacerdotes que já são judeus. Há um princípio antissemita, antijudaico, na teoria documental. Né? A degeneração, a corrupção na história da Bíblia, do auge dos profetas até a calamidade sacerdotal. O próprio Weber vai dizer, os profetas é um carisma, coisa linda, e o sacerdote é instituição, coisa feia. Então todo mundo sabe que o Templo de Jerusalém é uma bosta. E aí você vai pegar o sistema monoteísta, que você tem que fingir que presta para alguma coisa de bom, e botar no Templo de Jerusalém, não. Você vai tentar arrumar alguém bacana, você possa dar uma limpadinha na cara, né? Um banho na monolatria, passa um perfume, bota uma roupinha de marca. Ó, foi o profeta que fez. Pode vir alguma coisa ruim dos profetas? Então eu acho que é ideologia. Eventualmente eu estou errado. Eventualmente, não, a Bíblia estará errada mesmo, porque se os profetas eram monolátricos, jamais foi por Torá alguma. A Torá é pós-exílica. Isso não se discute, acabou. Mas, eventualmente, a academia está certa. Os profetas eram lá uma categoria que não importa o que fosse, desde que hoje a gente chame de profeta, porque profeta era só o cara do templo, Nabi. O profeta crítico recusava o nome, o outro era Ishá Elohim, não era Nabi. Então, desde que nós hoje, com a nossa palavra mágica, a gente chame o cara de profeta lá atrás, ainda que ele não fosse profeta, ele vira monolado. Se a gente chamar o rei de profeta, vai virar monolado. Eu fui sarcástico, né? Estou tentando dizer que eventualmente eu estou errado, mas eventualmente eu estou errado. É porque quando eu digo isso e eu olho o que a academia fala dos profetas, aí eu mesmo perco a seriedade comigo mesmo, entende? Porque para mim não faz sentido nenhum. Nenhum, de nenhuma natureza. Mas eventualmente eu estou errado, e eventualmente houve. Não nessa salada de fruta, esse monstro de Frankenstein mal feito, mal enjambrado, mal compreendido, que a gente transformou a profecia. Mas vai ver, teve lá um grupo profético qualquer, fosse o pessoal do campo, o pessoal do templo, o profeta da justiça, sei lá, vai ver alguém criou um impulso monolátrico. E aí, o impulso monolátrico foi recusado por todo mundo. Ninguém nunca levou a sério a monolatria na Bíblia. E aí, por um impulso mágico, os sacerdotes pegaram aquele impulso, viram que era bom, uma coisa linda, né?
vamos enfiar na cabeça das pessoas a porrada, porque é bonito, mas as pessoas não levaram a sério. É porque os profetas ficaram só na palavrinha, né? Só Yahvé, só Yahvé, só Yahvé. Mas ninguém acreditou. A gente chega aqui e vai sentar o cacete na população para poder botar essa coisa linda, que é linda, mas só cacete que a gente consegue convencer as pessoas. Será assim em Jerusalém, será assim na Reforma, será assim com Mohammed, será assim na América, será assim em todos os lugares onde este câncer, ou, desculpa, esta beleza que é a monolatria e o monoteísmo chegar. Quer dizer, ele é lindo, mas é que a população humana é tão bestial, mas tão bestial, que não consegue ver a beleza. Então você senta o cacete na pessoa, fisicamente, humilha ela, enrola ela com a mitologia, que a ela consegue enxergar a beleza. Eu lamento, eu não consigo olhar para isso sem ser muito sarcástico. Por conta da história de qualquer monoteísmo. Não é só o monoteísmo, qualquer monoteísmo. É só violência, 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 violência. Produzido pela violência e mantido pela violência. E aí a gente está querendo reciclar isso, pega esse chorume, enfia na goela do profeta para fazer sair um mel de abelha. Eu olho para isso com muita desconfiança, mesmo que seja um Israel Finkelstein, a quem eu admiro muitíssimo a dizê-lo. Nisso eu não te louvo, Israel Finkelstein. Agora, eu espero não morrer antes de a gente poder ter certeza, né? Porque o Israel Finkelstein não tem certeza, eu não tenho certeza. O crente tem certeza porque ele lê o que ele lê, ele diz que tem certeza, né? Se é um crente fundamental, ele vai dizer que a mula falou. Se for um progressista, ele vai dizer que é metáfora. Mas aí é metáfora onde ele é obrigado a dizer que é metáfora. Ali, Jesus ressuscitou. Não, aí não é metáfora. Ou seja, não é para levar, não leva a sério. Não leva a sério. Teólogo e crente mexendo com a Bíblia não leva a sério. Agora, um acadêmico eu procuro levar a sério. Mas depende do que ele falar. Se o que ele falar não bater na minha cabeça, eu não vou considerar que tenha grande coisa ali sendo dita. Agora, nem o Israel Finkelstein sabe que os profetas eram monoláticos, nem eu sei que não eram. Não é conhecimento. É hipótese. Nós não temos conhecimento sobre isso. Os textos bíblicos não nos informam absolutamente nada. 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 É uma literatura ficcional. A gente precisa saltar da literatura ficcional para o chão histórico por trás das narrativas. E não dá para fazer isso sem alguma comprovação extra-bíblica. E não temos. Então, por enquanto, o Israel Finkelstein aposta as fichas dele na Bíblia e eu aposto as minhas fichas no Israel Finkelstein, no que ele faz em todos os outros textos da Bíblia, exceto naquele. Ou seja, eu copio o Israel Finkelstein, exceto no momento em que ele copia a Bíblia. E o único momento em que ele copia a Bíblia é na manutenção do discurso bíblico do profeta monolático. Agora, óbvio, né? A hora que a gente assumir, seja por uma convicção heurística, seja por uma comprovação arqueológica, qualquer que seja, de que os profetas não eram monolátricos, meu amigo, você vai ter um abacaxi gigantesco para descascar. Um abacaxi sem tamanho. Tudo que a gente desmontou na Bíblia até hoje foi pinto. Nós desmontamos os outros. Desmontamos a Torá. A Torá é coisa de judeu, dirá o pesquisador. Mas quando a gente tiver que desmontar o nosso fetiche, a minha alma monolátrica sabe que esse valor monolátrico advém da classe mágica, belíssima, perfeita, a coroa da criação, os profetas. Quando a gente descobrir que isto é um mito que nos comove, como todos os outros que comovem os crentes, conservadores e fundamentalistas, aí a gente olha para o fundamentalista, como pode entregar a cabeça para um mito, e a gente aqui com a cabeça enfiada no mito também, a gente vai ter um abacaxi para... Eu não, mas a pesquisa vai ter um abacaxi para descascar. E a explicação dos textos vai se tornar ainda mais complicada, né? Muitíssimo mais complicada, porque alguns textos será fácil
explicar os textos de Elias. É invenção, cooptação sacerdotal, como eu já tenho dito. Né? É um bonequinho, que na verdade é um sacerdote disfarçado de profeta para enganar os outros. Essa é a função de Elias na narrativa. Mas quando a gente pegar textos como Amós, textos que você percebe que não são construção sacerdotal, são textos originalmente proféticos. Aí a gente precisará, como ele pode ser politeísta e escrever um livro que, lido num contexto monoteísta, é assumido como monoteísmo? Será esse o problema? É porque nós somos monoteístas, então quando a gente lê, a gente enxerga monoteísmo? Vamos ver, tem que esperar a academia se mexer, né? Porque eu não consigo promover um choque sísmico no sistema, nenhum grau na escala Richter. Eu não consigo mover nem a minha janela, tremer nem a minha cadeira. Então, a academia precisa de um abalo sísmico. Precisa que alguém com nome, com grife, questione. E, ainda assim, vai depender, porque, e encerrarei, quando alguém com uma grife de primeira grandeza, como Bultmann, decidiu assumir publicamente que tudo na teologia, tudo, sem nenhuma exceção, é mito. E na teologia cristã, na cristologia, tudo mito. Então vamos fazer aqui um culto que é um teatro, para todos os efeitos, igual ao teatro, mas que a gente experimenta de modo existencial, é uma leitura existencialista do dogma, né? Nós vamos experimentar de modo existencialista aquilo que fora do culto a gente sabe que é mito. O que fizeram com ele? Um grife tudo? Sentaram o cacete e calaram a boca dele. Oscar Cullmann vai escrever, é absurdo, tem que ser história verdadeira, tem que ter ressuscitado, senão a fé é vã. Então, para alguns estados mentais, nem grife. Com grife ou sem grife, se o buraco for muito embaixo, vai para a fogueira. Ou para o ostracismo. Eu estou livre porque sequer um arranhão no chão eu consigo fazer, muito menos um abalo sísmico, né? Mas Bultmann abalou e foi calado. Então estou aqui esperando pacientemente para ver se alguma grife vai chegar a público e dizer, olha, precisamos olhar essa história aí dos profetas monoláticos. Perdemos a chance, porque Israel está e desmonta a história de Israel inteira. Abraão sequer é pai de Jacó. Veja isso. Sequer parentes eram. São tradições de povos completamente diferentes que lá na frente vão ser costurados. Mas o profeta é monolátrico. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.